Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Hoje vamos continuar as discussões sobre o sistema da tutela provisória, apresentando neste episódio noções gerais. Recapitulando alguns pontos que vimos anteriormente, a tutela provisória provém da ideia de equilíbrio das partes na relação processual, ou seja, analisando o caso em concreto, dependendo da situação, o tempo de espera na duração do processo poderá ocasionar prejuízos ou riscos de prejuízos para uma das partes. Para que não ocorram situações como essas, o Estado desenvolveu técnicas de sumarização, as tutelas provisórias, a fim de que esse elemento que podemos denominar de tempo não seja um empecilho na prestação jurisdicional, distribuindo coerentemente o lapso de duração do processo e não pese desproporcionalmente para uma das partes. Essa é a ótica que devemos ter em mente quando pensamos sobre o sistema da tutela provisória, o qual, como veremos a partir de agora e nos próximos capítulos, possui diversas ramificações e particularidades. A tutela provisória é gênero, da qual fazem parte outras espécies e técnicas de sumarização. Atualmente, o direito processual civil reúne três técnicas que se enquadram como espécies ou subgêneros do gênero tutela provisória. Inicialmente, podemos falar sobre a tutela provisória em perspectiva de medida de urgência, subdividindo-a em cautelar, também associada à ideia de conservativa, e antecipatória, por sua vez associada à ideia de satisfação. A compreensão de cada uma dessas subespécies, com a demonstração em exemplos, clarificará as referidas associações. Antes, entretanto, para fecharmos a afirmação da reunião das três técnicas que se enquadram como espécies do gênero tutela provisória, resta sinalizar a última, a tutela da evidência, ou tutela de evidência. Existe toda uma discussão, no mínimo desnecessária, se assim posso dizer, se o correto é falar que a tutela é da ou de evidência. Diferentemente das medidas de urgência, cautelar e antecipatória, em que há um risco de dano econômico, jurídico, etc., na da evidência, o objetivo está concentrado na ideia de, entre aspas, injustiça que uma parte deveria suportar quando possui a evidência do seu direito material, privando-a de usufruir o seu direito, criando desnecessariamente resistência abusiva na relação processual. Parafraseando o professor Humberto Teodoro Júnior em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, dirá que, por meio da tutela provisória da evidência, abre aspas, favorece-se a parte que a evidência tem o direito material a favor de sua pretensão, deferindo-lhe tutela satisfativa imediata e imputando o ônus de aguardar os efeitos definidos da tutela jurisdicional àquele que se acha em situação incerta quanto à problemática juridicidade da resistência manifestada. Fecha aspas. Para a complementação, o professor Daniel Mitidiero, em artigo publicado na Revista de Processo, cujo título é Técnicas em Matéria de Tutela Sumária, da tutela cautelar à técnica antecipatória, dirá que, abre aspas, o objetivo da tutela da evidência está em adequar o processo à maior ou menor evidência da posição jurídica defendida pela parte no processo, tomando a maior ou menor consistência das alegações das partes como elemento para distribuição isonômica do ônus do tempo ao longo do processo. Fecha aspas. Dessas três técnicas, vale fazer uma observação sobre a cautelar, conservatória,
a fim de esclarecer um ponto que foi modificado na mudança do Código de Processo Civil e que, se não compreendido, poderá ocasionar uma confusão na compreensão de todo o gênero ora estudado. No regime do Código de Processo Civil de 1973, a cautelar era objeto de ação apartada. Entretanto, com efeitos ligados ao processo principal, diferentemente do que ocorria com a medida antecipada, requerida no bojo do próprio processo. Para a compreensão, observem o disposto no artigo 305 e seguintes do Código de Processo Civil e imaginem a execução da medida de forma apartada. Era o que tínhamos no tempo do Código Revogado, o livro das cautelares, cautelares típicas e atípicas. Isso não mais existe. Dentre as inúmeras modificações que o Código de Processo Civil de 2015 apresentou, está a unificação da tutela provisória, inserindo-a no bojo do processo principal, seja de forma antecedente ou incidental, de modo que podemos falar que a ação cautelar foi abolida pelo Código vigente. Precisamos, entretanto, tomar alguns cuidados sobre a noção de unificação da tutela provisória. O direito brasileiro buscou, desde o ano de 2002, unificar as tutelas de urgência com a Lei 10.444, modificando o Código de Processo Civil de 1973 e implementando o critério da fungibilidade entre medidas antecipatórias e medidas cautelares. A proposta da fungibilidade foi ampliar a tutela de urgência, a fim de que aos litigantes fosse garantido que nenhum dano ou risco de dano se tornasse irremediável e, consequentemente, se tornasse uma espécie de obstáculo para a fruição da tutela jurisdicional. Na balança entre o rigor classificatório das tutelas de urgência e o perigo de dano ou risco de dano, pesou a ideia de que questões formais não poderiam ser obstáculos à realização de valores constitucionalmente assegurados, flexibilizando o procedimento entre a adoção da cautelar e da antecipatória. Proposta acolhida pelo Código de Processo Civil de 2015 sob a ótica de que ambas são um só gênero, a tutela de urgência, em paralelo à da evidência. Para finalizar esse episódio, vamos falar sobre traços e regras comuns entre tutela de urgência e tutela da evidência. Os primeiros elementos comuns entre as tutelas provisórias são a sumariedade e a provisoriedade da tutela. A sumariedade, podendo ser substancial, objetiva a simplificação do procedimento sem abdicar da finalidade de composição do mérito. Exemplos: busca e apreensão, juizados especiais civis, etc. Ou processual, por sua vez, propõe a simplificação do procedimento para atender uma situação emergente, não podendo ser confundida com a entrega da solução definitiva. A provisoriedade é traço que caminha em sentido de não se revestir de caráter definitivo, ou seja, destina-se a durar por um período determinado. As tutelas provisórias, portanto, possuem duração temporal limitada ao período de pendência do processo, inclusive, salvo decisão em sentido contrário, na sua eventual suspensão. São soluções não definitivas, passíveis de revogação ou modificação a qualquer tempo, por meio de decisão fundamentada. Daí decorrem outros 3 pontos. 1. A execução da medida ocorre no próprio processo. 2. O condicionamento da caução é feito pelo juiz de acordo com o caso concreto. E 3. A execução da medida corre por conta e risco da parte que a promove, podendo responder por eventuais prejuízos a que deu causa, devendo indenizar a parte prejudicada. São regras comuns a todas as tutelas provisórias: 1.
A possibilidade de obtenção das medidas provisórias em caráter antecedente ou incidental. 2. O fundamento da tutela provisória pode ser tanto na urgência quanto na evidência. 3. Isenção de custas nas medidas em caráter incidental. 4. Temporariedade das medidas, ou seja, a sua conservação no tempo. 5. Provisoriedade das medidas, possibilidade de revogação ou modificação a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada. 6. Poder tutelar geral do juiz. 7. Submissão às normas do cumprimento provisório da sentença. 8. Fundamentação da decisão que concede, modifica ou a revoga. 9. Recorribilidade por agravo de instrumento. 10. Necessidade de requerimento pela parte. A concessão não pode ocorrer, salvo situações procedimentais específicas, de ofício. E 11. A aplicação de regras de competência. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Reconnaissance, de Frederick Remington. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.